nós temos um espetáculo de primeiríssima qualidade aqui no nosso Teatro Ademir Rosa, no Centro Integrado de Cultura, gratuito, às 9 horas da noite. Estamos falando da Orquestra Filarmonia Santa Catarina, que abre a temporada 2013 com o espetáculo Mestres da Música Alemã, com obras de Brahms e Bach. E nós estamos recebendo o regente, o maestro, o diretor artístico da Filarmonia Santa Catarina, Gustavo Fontes. Maestro, obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui. Pô, explica pra gente aqui, nesse início de bate-papo, qual é a diferença de orquestra filarmônica para orquestra sinfônica? Bom, eu diria que hoje em dia essa diferença se dissipou. É uma nomenclatura que é dada por razões estéticas hoje em dia, mas originalmente uma orquestra filarmônica era uma orquestra associada a justamente uma associação filantrópica sem fins econômicos, que era a mantenedora da orquestra. E a orquestra sinfônica, em princípio, era uma orquestra mantida pelo Estado. Mas, com o passar dos anos, a Orquestra Filarmônica de Berlim, por exemplo, foi estatizada. O mesmo ocorreu com a Orquestra Filarmônica de Viena, a Wiener Filarmônica, que também virou uma orquestra estatal. Então eu diria que hoje em dia não tem mais muita diferença. Tá, o que tem diferença é entre uma camerata, uma orquestra de câmara e uma orquestra sinfônica ou filarmônica. Assim, exatamente. Aí sim. Em princípio, sim. Mas é que eu posso ter uma orquestra sinfônica com muitíssimos instrumentos e com muitíssimos integrantes, mas essa orquestra sinfônica pode perfeitamente programar em sua temporada um concerto de câmara, que não utilize todos os seus instrumentistas. Numa versão reduzida. Exatamente. Então os repertórios se intercruzam. Até porque uma orquestra de câmara pode também contratar músicos de reforço, para fazer uma obra de maior porte. Uma orquestra de câmara não tem o quê? O que deixa de ter? Depende, ela pode ser só com cordas, por exemplo. Porque a gente tem que entender que a música, através dos séculos, ela teve uma migração em termos de local, de lugar em que ela era produzida. Então, no Barroco, o centro da produção da música era a igreja, no período Barroco. Claro. Os grandes compositores trabalhavam, inclusive, para igrejas. Era o chamado capelão, sim, o mestre de capela, que fazia música para a igreja. Então, por exemplo, o Bar Pai. O Bach pai, esse é o Bach filho, esse é filho do Bach, sim, o Johann Sebastian Bach. Tá. Esse aí, por exemplo, trabalhava em igrejas. Depois, a música foi migrando e Bach, o pai, também participou disso, mas ela foi migrando para as cortes. No tempo das grandes monarquias nacionais, no auge das grandes monarquias nacionais, a música foi migrando para as cortes. Então, os músicos, você tem que imaginar uma época em que não havia toca-CD, em que não havia toca-disco, a música só podia ser feita ao vivo. E, portanto, os grandes eram poucos que tinham acesso a isso. Exatamente, os grandes nobres, eles tinham sempre o seu conjunto de músicos. Fantástico. Então as pessoas eram empregados da corte. Agora, no século XIX, ela migra novamente para as grandes casas burguesas, para os teatros. Aí a burguesia ascende e surge a questão do teatro, não é propriamente dito. E no século XX ainda tem mais uma migração. Ela se torna tão intelectual. A música produzida no século XX, a partir, sobretudo, o grande nome que leva a música para o século XX é o Arnold Schoenberg. E ela migra para a universidade, sobretudo. Ela é uma música muito acadêmica, extremamente cerebral e tocada muito no meio acadêmico. Existem alguns grupos especializados em música contemporânea, mas é uma música... Eu sou apaixonado por ela, mas ela é relativamente difícil de ser ouvida. Assim. Mais metódica, né? Mais pesquisa, sim, entende? Ela pesquisa timbre, ela não tem só essa ideia de, como é que eu vou explicar? De beleza no sentido comum do dia a dia, de ser bonito no sentido comum. Bom, e a apresentação de amanhã, hein? Pois então, nós temos o Ano da Alemanha no Brasil, e esse evento está acoplado ao Ano da Alemanha no Brasil. E nós, então, estamos tocando dois compositores fantásticos. Um é um pouco menos conhecido. Bach teve muitos filhos músicos, que foram excelentes músicos. Eles são menos famosos hoje em dia do que o pai, porque eles viveram numa época de transição. Ou seja,
entre o barroco e o classicismo há um estilo intermediário, chamado às vezes de estilo galante, às vezes de rococó, às vezes de estilo sensível. E esses estilos intermediários, eles tendem a levar o compositor a ser menos conhecido, porque está num processo de transformação. Depois, então, mas ele é um compositor. Vamos tocar o Carl Philipp Emanuel Bach, que é o segundo filho de Bach, incrível compositor, e um dos grandes responsáveis para que nós pudéssemos ter depois os grandes mestres do classicismo, que foram, sem dúvida nenhuma, Haydn, Mozart e Beethoven. Então, esses caras jamais existiriam, esses grandes compositores jamais existiriam, se não houvesse existido antes o nosso nobríssimo Carl Philipp, que os influenciou assim brutalmente. E Brahms? E Brahms aí para mim porque a verdade é o seguinte, é que tem compositores que são assim, eu vou te dizer uma unanimidade. Ok? E há 4 compositores do mundo de fala alemã, de língua alemã, do mundo teutófono, né? que são assim, indiscutíveis. Um é o Johann Sebastian Bach, o pai desse fantástico compositor também. O outro é o Wolfgang Amadeus Mozart. O outro, nasceu depois um pouquinho, o Ludwig van Beethoven. E depois, por último, o Johannes Brahms, que coroa, talvez não o último grande romântico alemão, porque depois nós temos ainda Gustav Mahler. Wagner não entra nesta lista aí? Para alguns sim, para outros não. Em função da Segunda Guerra Mundial? Olha... E esse contexto histórico? Também, mas eu acho que é uma questão também muito de gosto. Tem gente que é mais... Porque Wagner, basicamente, só escreveu óperas, ok? Então, primeiro, ele buscava ele chamava assim em alemão, Gesamtkunstwerk, que quer dizer assim, arte total. Então, ele queria controlar absolutamente tudo. Tu imagina que o próprio teatro que ele construiu em Bayreuth, uma cidade que fica lá na Baviera, ele chegou a inclinar as cadeiras assim um pouquinho, para que o público não pudesse sair ou não pudesse se levantar durante as apresentações. Então, uma ópera de Wagner, ok? Por exemplo, do ciclo dos Anéis Nibelungos, vamos botar aí o Crepúsculo dos Deuses, dura 5 horas. Você começa a assistir às 5 da tarde e vai até às 11 da noite, com 2 pausas de 20 minutos. Wagner tem Isolda? Tristão e Isolda também, que é fantástico, lindíssima. Né? Eu gosto muitíssimo. Tem gente que inclui Wagner. Eu, pessoalmente, não. E eu, pessoalmente, me incomodo um pouco com a megalomania dele. Ok? Eu me incomodo um pouco. Tem gente que não se incomoda. Ele realmente tem escritos dele mesmo, da mão dele, que são um pouco abjetos. Ou seja, por exemplo, falando do grande Felix Mendelssohn, um grande compositor, dizendo que é impossível que música de qualidade emane ou venha de um judeu. Simplesmente assim. Sim, então isso é uma coisa que eu não consigo não confundir um pouco, te confesso. Claro, essa conotação com a Segunda Guerra Mundial, e por ter sido da preferência de Hitler, isso aí acabou manchando um pouquinho, né? Um pouco. Ele já foi tocado em Israel não faz muito tempo, eu me lembro. Acho que foi o Daniel Barenboim. Havia uma resistência, e quando a obra dele foi executada pela primeira vez, foi um fato histórico para Israel também. Exatamente. Né? Mas ele morreu ainda no século XIX, e a Segunda Guerra Mundial começa em 39. Sim. Então também, por um outro lado, era um antissemitismo, sim, que era muito comum e disseminado na Europa. Então, eu acho que vai de foro íntimo. Muito bem. Nós vamos para um intervalo e daqui a pouco a gente fala mais sobre a apresentação de amanhã com o maestro Gustavo Fontes, que é o regente e diretor artístico da Orquestra Filarmonia Santa Catarina. Até mais. Este é o Notícia na Tarde, aqui na CBN Diário. Também estamos na TV Com, conversando com o maestro, regente e diretor artístico da Orquestra Filarmonia Santa Catarina, Gustavo Fontes, que estará amanhã à frente da orquestra para uma apresentação gratuita no SIC, às 9 horas da noite, com o espetáculo Mestres da Música Alemã, com obras de Brahms e Bach, Carl Philipp Emanuel Bach. E o seguinte, dá para a gente caracterizar os compositores alemães de que forma, na comparação com os demais? Eles têm uma personalidade musical característica? Tem. E tem, inclusive, uma herança musical. Tem uma tradição muito grande. Então, a gente tem que entender que a grande sombra aqui atrás, por cima da cabeça de Brahms, foi Beethoven. Não é superar a Nona Sinfonia de Beethoven ou tentar, depois de um monumento daquele, o que se compõe? Como é que eu escrevo uma sinfonia à altura agora? Como é que eu continuo com a tradição de composição alemã depois de uma coisa maravilhosa dessa? Como é que segue agora?
Claro, sem dúvida nenhuma. Eu diria que os alemães têm uma tendência estruturalista, ok? E tem uma tendência de buscar justamente uma síntese extremamente perfeita entre forma e conteúdo. Ou seja, mesmo que você pense que aquilo foi escrito só por inspiração, por momento, depois você analisa e vê que, do ponto de vista formal, é fantástico. É como um bom poema. Ele, ao mesmo tempo, é fantástico formalmente e parece fruto da mais pura inspiração. Tem que ter formato, tem que ter métrica, tem que ter tudo explicadinho, tudo se encaixando. Ao mesmo tempo. Essa é a lógica alemã, né? Do ponto de vista racional é fantástico e do ponto de vista emocional também. Agora, o senhor é compositor também. Também. E a gente fica pensando nesses grandes mestres da música, são verdadeiros gênios, né? São. Esse processo de criação... É muito complexo. Eu acredito que a criação musical é uma das coisas que mais utiliza o cérebro humano que há. É extremamente difícil. A quantidade de coisas que tem que ser controladas ao mesmo tempo é muito grande. Mas a gente tem que entender que isso não parte do nada. Existe todo um processo de educação, inclusive no caso desses grandes mestres absolutos da humanidade, há uma conjuração, né, quase que universal para que eles sejam fantásticos. Então imagina, Mozart não só tinha um talento incrível, como o pai dele, o Leopold Mozart, escreveu o maior tratado de ensino de violino da sua época. Então o pai dele já era um incrível, ele desde pequenininho aprendeu fantasticamente tudo e deu a sua contribuição. Claro que são gênios, mas tem a influência direta do ambiente que lhe cerca, né? Sem dúvida. Em todos os casos começaram muito novos, tendo muito acesso a gente muito boa, para se tornar esses casos incríveis. Agora, Villa-Lobos é um caso interessante, porque é realmente um sujeito incrivelmente genial. Alguns o criticam, por exemplo, às vezes do ponto de vista formal. Às vezes algumas pessoas creem que o Villa-Lobos... Eu adoro Villa-Lobos, mas muita gente acha Villa-Lobos um pouco caótico, ok? Uhum. Mas é um gênio O que é ser um pouco caótico em se tratando de música clássica? Olha, quando eu componho uma obra, tudo tem que ter a ver com tudo. Ou seja, de uma pequena célula, de um pequeno material musical, eu tenho que derivar toda a composição. Uhum. E quando eu, às vezes, mudo demais de ideia, para explicar assim de maneira rápida, é como se eu não conectasse bem as frases do meu discurso. Perfeito. Ok? Como se eu não derivasse muito bem uma ideia da outra. Aí a coisa pode perder um pouco o sentido. O que acontece? A coisa no pequeno pode ser bonita. Quando eu ouço, cada momento é bonito. Mas quando eu ouço a obra inteira, ela não faz grande sentido. Porque ele não dominou a grande forma. Ele não conseguiu transformar aquele material no tempo para dar-lhe sentido, entende? Agora, hoje, não sei se já tivemos algum dia, mas nós não temos uma crítica de música clássica, ou temos? Olha, no Brasil não. No Brasil não, né? No Brasil não. Na Europa há, e é extremamente severo. Eu morei 8 anos na Alemanha e toquei, por exemplo, na Orquestra Filarmônica de Stuttgart. E uma vez... O trompista errou fortíssimo e no outro dia no jornal, o trompista tal e tal cometeu um grave erro, com nome e tudo. É verdade que lá na Alemanha o pessoal é tão acostumado, está tão enraizada na cultura, como na Áustria também, que tem gente que vai no espetáculo e consegue estar acompanhando, lendo a partitura? Existe. Fantástico isso. Né? Existe isso. O que a gente está ouvindo aí? Beethoven, viu? A nona. Olha só. Pois é, agora, por exemplo, no teu tempo da faculdade, ou conversando com o pessoal do meio, depois de escutar uma obra, como a gente está ouvindo agora, Beethoven, tem uma troca de ideias. O que foi essa obra para ti? Qual é a tua percepção dessa obra? Qual é a história que é contada nessa obra? A percepção ela é diferente? A percepção ela é diferente porque justamente a música é uma linguagem por si só. Quer dizer, de uma certa maneira, a razão da música existir é que ela nos diz coisas que não podem ser ditas através de outro meio. Então a gente pode até tentar traduzir a música com palavras, mas se isso fosse possível, na verdade, de uma certa maneira, não haveria razão de existir a música. Claro. Eu acredito que você é uma espécie quase que uma linguagem de máquina computatorial que entra aqui e mexe no nosso cérebro diretamente. Ela sempre existiu, né? O canto, a expressão através de alturas, a expressão através de barulhos e de sons, isso sempre existiu. A emoção a perfeição da música te emociona e chega a provocar o choro em ti? Eu diria bastante até, mas esses momentos em que você realmente vislumbra a perfeição, que realmente emociona eles são raros, eles não acontecem todo dia. Aí tem o teu momento e tal. Tem um momento em que você está realmente concentrado, realmente ouvindo, e aí dá o estalo, né? Esse é um estalo.
que realmente emociona. Agora, a Nona Sinfonia não é a minha sinfonia predileta de Beethoven. A minha sinfonia predileta de Beethoven é a Quinta Sinfonia de Beethoven, que é famosa, né? Que é muito famosa, porque eu acho extremamente sucinta. Ela é rápida, ela é curta, ela é efetiva. A nona já é mais megalômana, com coro. Adoro também. Mas a quinta é a perfeição. O que ela quer dizer? Bom, aí há especulações. Suspense. Tem gente que diz que são as batidas do destino. Mas eu não gosto muito, sabe, de fazer... Eu acredito que ela tem suspense, sem dúvida, tem ansiedade, tem força, entende? Mas exatamente o que quis dizer, assim, traduzindo em palavras, eu não sei se é possível fazê-lo. Sabe que quando... O Mozart adorava o seu pai, mas quando o pai dele morreu, ele escreveu, se eu não me engano, a Sinfonia 29, que é uma das mais alegres dele. Nem sempre o drama da vida pessoal vai parar na obra. Nem sempre. Claro. Bom, então amanhã, quanto tempo de espetáculo? Cerca de 1h30, 10h30, devemos estar Direto prontos. tem intervalo? Tem intervalo. Tem um intervalo. Tá. Qual é o público em Santa Catarina? Qual é o perfil do público consumidor de música clássica? Pois é, aí tem um ponto que eu sou realmente... uma coisa que eu acho muito importante, já que o concerto é gratuito, que nós realmente não definamos um perfil em si. Na verdade, qualquer pessoa que esteja disposta a abrir seus ouvidos, eu acho que a pessoa não tem que ser rica, não tem que ser pobre, não tem que se vestir bem, não tem que se vestir mal. Existe muito esse preconceito de que música erudita é elitista. Na verdade, qualquer pessoa que esteja disposta a escutar música com sinceridade, que esteja disposta a abrir seus ouvidos e deixar a música entrar, é absolutamente bem-vinda. Muito bem. Olha, um privilégio conversar contigo aqui, Gustavo Fontes, que é maestro, regente e diretor artístico da Orquestra Filarmonia Santa Catarina, que abre amanhã às 9h a temporada 2013 com o espetáculo Mestres da Música Alemã. É só chegar e entrar na hora ou tem que pegar ingresso antes? Eu acredito que tem que retirar o ingresso na bilheteria. Uma hora antes, então, o ideal é pegar uma hora antes, né? Ou agora, pode pegar agora? Pode pegar agora. Pode pegar agora. Olha, tanto na bilheteria do SIC, quanto na bilheteria do TAC. Ah, no TAC também. Quanto na Escola de Música Sonorità. Muito bem. Quanto tempo morando na Europa? Eu morei ao todo 8 anos. 8 anos. Em Stuttgart? Não, morei em Mannheim, morei em Köln. Colônia. Muito, cidade boa, né? Colônia é muito interessante. Aquela catedral lá, aquela linda, coisa catedral monstruosa, gótica, né? Fantástica, né? Muito bem. Gustavo, obrigado pela tua presença aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço pela conversa. O espetáculo Mestres da Música Alemã traz ao público obras de grandes compositores germânicos, sob a regência de Gustavo Fontes. O concerto será no Teatro do SIC às 9h e a entrada, olha a notícia boa, a entrada é gratuita. Os ingressos podem ser retirados hoje à tarde na bilheteria dos teatros do SIC ou do TAC em Florianópolis. Fala agora de uma ótima oportunidade que os moradores de Florianópolis têm para ouvir música clássica de qualidade. A Orquestra Filarmonia Santa Catarina começa hoje a temporada 2003 de apresentações e a Graziane Bialy está no Teatro do SIC, onde a orquestra se apresenta. Vamos para aí rapidamente, Graziane. Que espetáculo, hein? E o espetáculo realmente, olha, Mário, ninguém paga nada. A entrada aqui é gratuita. Isso significa música de qualidade e tudo a custo zero. E olha que a programação promete. Hoje, no espetáculo, no repertório, nós temos 2 obras de Carl Philipp Emanuel Bach e uma obra de Johannes Brahms, sendo regida pelo Gustavo Fontes e o solista de violoncelo Hans Tuitel. Esta é a primeira de 9 apresentações da orquestra pelo estado, 7 apenas aqui na capital. E todas, como eu já falei, com entrada gratuita. O espetáculo de hoje, lembrando, Mário, começa às 9h. Os ingressos podem ser retirados aqui mesmo na bilheteria do teatro. E olha, vale a pena. Quem quiser conferir é só vir até aqui. Gratuitamente. Jornal do Almoço fica por aqui. Vamos fechar o jornal com essa música maravilhosa. Bem-vindo ao Globo Esporte na sequência. Vamos fazer uma boa tarde. Obrigado pela audiência. Vamos ao SIC.
E a gente encerra o SBT Meio-Dia de hoje, quarta-feira, com imagens da Orquestra Filarmônica de Santa Catarina, que abre hoje a temporada de concertos. Os espetáculos serão abertos ao público. A apresentação está marcada hoje para as 9 da noite no Teatro Ademir Rosa, aqui na capital. Uma boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde. Gente, agora eu vou até o SIC, ao vivo, onde está a nossa equipe. Lá está se apresentando a Orquestra Filarmonia Santa Catarina, num concerto que inclui obras de compositores alemães, com regência de Gustavo Fontes e participação especial de Hans Twitchitz. Vamos conferir então. Nós voltamos agora ao vivo lá para o SIC, onde está a nossa equipe. A gente vai mostrar para vocês um pouquinho da música da Orquestra Filarmonia Santa Catarina. Lá está acontecendo um concerto que inclui obras de compositores alemães com regência de Gustavo Fontes. Sempre um programa cultural muito especial. Podemos ir agora, produção? Tá tudo certo? Vamos então ao vivo, encerrando o nosso programa direto do SIC. Uma boa noite para você. A gente se encontra amanhã aqui na TV Com.
Permais de volta e olha só, ontem à noite foi show em Florianópolis. Com casa lotada, o Teatro Ademir Rosa, o SIC, apresentou o espetáculo de abertura da temporada 2013 da Orquestra Filarmonia Santa Catarina. Com músicas do repertório clássico alemão, os mestres da música alemã contagiaram quem foi prestigiar. Você confere agora. O concerto de abertura da temporada 2013 da Orquestra Filarmônia de Santa Catarina, que teve entrada franca, lotou o Teatro Ademir Rosa na noite de ontem, com o espetáculo Mestre da Música Alemã, uma homenagem ao ano da Alemanha no Brasil. Com um repertório bastante diversificado, o concerto contou com grandes mestres da música clássica no mundo. Um repertório de altíssimo nível técnico, uma obra que hipnotiza, emociona, encanta. Uma peça que pela primeira vez é mostrada no estado, quem sabe até mesmo no país, um espetáculo de mestres. Nenhuma dessas peças jamais foi executada em Santa Catarina, e eu diria que inclusive essa obra específica de Brahms, eu afirmaria que não foi executada ainda no Brasil, hein? Afirmaria. Acho que é uma estreia aqui.